Esses dias atrás, eu coloquei a resolução desse exercício 7 aí no canal. Porém, eu esqueci de calcular a integral com esse x, e por isso que eu calculei a integral do volume. Aí, comentaram no vídeo que eu tinha esquecido isso. Obrigado, Isaac, por comentar. E eu venho aqui fazer a correção. A parte do sólido que eu tinha feito lá já estava correta. Então, é uma esfera de raio 2, e aqui, por causa desse x maior ou igual a zero, nós temos apenas a metade da esfera. Eu vou fazer o desenho desse sólido, então. Agora que eu tenho o desenho, eu posso ver quais são as variações dessa figura. Como eu vou utilizar coordenadas esféricas, eu já posso imaginar como elas vão ficar aqui no sólido. Nas coordenadas esféricas, o θ ele varia do x para o y, então ele é zero aqui no x, e ele varia nesse sentido, de x para y. Então, como aqui eu tenho uma semisfera, ele vai variar de menos π sobre 2 até o zero, e também do zero até π sobre 2. Então, a variação do θ é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Você pode estar se perguntando por que eu não faço de 0 a π, sendo que vai dar a mesma figura. Ele vai dar a mesma figura, só que na verdade essa figura vai estar aqui no eixo y positivo. E no final eu vou mostrar o resultado que isso vai dar na equação. Vai mudar o resultado da integral. Então o jeito correto de fazer é medindo a partir do x, e aí eu vejo o que é negativo, por exemplo, menos π sobre 2, e o que é positivo, o π sobre 2. Então a variação é menos π sobre 2 até π sobre 2. Já o φ, ele varia do eixo z positivo até o eixo z negativo. Então aqui, como eu tenho a parte superior e a parte inferior da esfera, vai ficar 0 até π. E o raio ele varia da origem do sistema até o próprio raio. E aqui o raio é 2, então o raio vai variar de 0 até 2. Agora eu posso escrever qual que é a região R. Eu tenho essas variações. Agora eu preciso também escrever as coordenadas esféricas e o seu jacobiano. Aqui eu tenho a transformação e o seu jacobiano. Agora eu vou escrever a integral, só que a diferença é que antes eu tinha escrito apenas o jacobiano. Agora eu tenho o x nessa integral, então eu vou ter que substituir o que representa o x. Então vai ficar a integral de r seno φ cosseno θ vezes o jacobiano. Então tudo que tem aqui na integral eu preciso substituir. Se fosse um x e o y, eu substituiria a equação do x vezes a equação do y. Então aqui é o que representa o x e o jacobiano que sempre vai quando eu fizer uma transformação. Eu posso juntar os termos iguais e resolver a integral em dr. A integral de r ao cubo vai ser r à quarta sobre 4, e o resto, que não tem r, eu vou considerar como constante. Eu posso colocar esse 1/4 para fora da integral, porque vai ser uma constante, e quando eu substituir os limites aqui, vai ficar 2 à quarta menos 0 à quarta. Essa integral eu coloquei o 4 aqui para fora dela, e 2 à quarta ficou 16. Então 16 sobre 4 é o próprio 4. Agora eu vou resolver o seno ao quadrado de φ, e para isso eu preciso de algumas relações trigonométricas. Vou colocar elas aqui embaixo. Aqui eu não paro nessa substituição, por quê? Porque eu tinha um seno ao quadrado de φ. Se eu substituir 1 menos cosseno ao quadrado de φ nessa integral, não vai resolver, porque eu vou continuar com o cosseno ao quadrado de φ, e aí eu teria que fazer outra substituição, e aí eu cairia no seno ao quadrado de φ, e isso não faz sentido. Então eu vou substituir aqui para ficar cosseno de 2φ, e essa é fácil de resolver. Eu substituí essa segunda relação na primeira, e eu fiquei com isso. Agora eu posso colocar esse seno ao quadrado de φ para o outro lado, e vai ficar. Agora eu posso pegar essa relação e substituir na integral. Esse meio que estava aqui, eu já coloquei para fora. Então fica 4 sobre 2 e isso aqui é 2. O resultado dessa integral vai ser φ, e como os limites são 0 até π, o resultado quando eu substituir vai ser o próprio π. Já essa segunda eu vou fazer uma substituição. A substituição que eu vou usar é u igual a 2φ.
Resolvendo essa integral com a substituição, eu vou chegar em menos seno de 2π sobre 2. Quando eu substituir os limites, eu vou ter seno de 2π, isso aqui é zero, menos seno de zero, que também é zero. Portanto, eu vou ficar sem essa parte da integral. Por fim, eu vou resolver essa integral de cosseno de θ. Seno de π sobre 2 é 1. E menos seno de menos π sobre 2 também é 1. Então aqui eu tenho 2 vezes 2π. E a resposta é 4π. Agora eu queria fazer uma observação. Se em vez de ter integrado de menos π sobre 2 até π sobre 2, tivesse integrado de 0 até π. Aqui ficaria seno de π. Seno de π é 0, menos seno de 0. Ficaria 0 também. Então, se eu tivesse integrado de 0 até π, o resultado seria 0. E é por isso que a gente tem que definir bem os limites logo no início do problema. Senão isso pode ser errado. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Deixem o gostei e se inscrevam no canal.